Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dalago, o professor de Geografia dos Colégios Uniavan. Eu vim aqui hoje para trazer algumas informações e algumas dicas sobre o Enem, sobre dados do Enem, informações do Enem de Geografia, conteúdos que acabam caindo e até mesmo algumas dicas. Bom, um dos temas que acaba caindo frequentemente, vem caindo nos últimos 10 anos, de 2009 até 2020, é o assunto agrário, geografia agrária, questões relacionadas à exportação, importação, comércio internacional de produtos agrícolas, principalmente do Brasil, mas também questões relacionadas a transações comerciais mundiais. Principalmente com a aprovação do Código Florestal em 2012, é frequente cair temas ou questões relacionados a esses problemas ambientais, principalmente. Devido a ocupações irregulares, principalmente em encostas de rios, problemas causados inclusive pela urbanização, pelo processo de urbanização. Bom, o tema globalização ele é frequente em várias provas e no Enem não é diferente. Esse tema acaba sendo abordado de várias formas, principalmente porque é o mundo que nós vivemos atualmente, né? São as notícias atuais, né? São as atualidades, podemos dizer assim. Os temas de globalização, eles normalmente abordam alguns conceitos pontuais, mas principalmente trazem informações relacionadas a acordos comerciais, principalmente relacionados aos blocos econômicos, e também aos órgãos internacionais, como a ONU. Outro tema bem recorrente também é a geografia urbana, né? Normalmente abordando principalmente as questões ambientais, assim como o tema ambiental vem caindo bastante, né? Na geografia urbana, principalmente nessa toada, tá? Vem caindo, claro, algumas coisas conceituais, como, por exemplo, alguns conceitos como megacidade, como megalópolis, como a hierarquia urbana, mas principalmente essa questão relacionada aos problemas, como as enchentes causadas pela falta de escoamento, problemas de escoamento de água, né? E principalmente pela permeabilização do solo, ou outros problemas recorrentes, como, por exemplo, como as ilhas de calor e até mesmo a inversão térmica. Um tema bem clássico de cair também, em torno de 10% das avaliações dos últimos anos, dos assuntos que vieram caindo, é o assunto de geografia física, que é aquela geografia básica que a gente normalmente vê no primeiro ano do ensino médio, onde nós vemos os conceitos básicos da geografia e acabamos abordando alguns temas relacionados à questão física da Terra, como, por exemplo, a litosfera, que é onde nós abordamos as camadas da Terra, sua estrutura, a formação do solo. A hidrosfera, onde nós falamos sobre a camada da água, onde nós falamos lá também sobre a estrutura, onde está disponibilizada essa água, de que forma e que quantidade. É falado também sobre a atmosfera, camadas da atmosfera, fenômenos meteorológicos e, além disso, também é abordado nesse assunto os biomas, né, nessa questão da geografia física. Nessa toada ainda, uma grande 10%, digamos assim, uma grande quantidade de questões ainda é o assunto de demografia. Demografia, só para lembrar, são os assuntos relacionados à população, né? Movimentos populacionais, migrações, questões também relacionadas a dados informativos. Por isso é bom até dar uma olhadinha em alguns sites, inclusive o nosso site do Brasil, do IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz bastante informações, principalmente sobre o nosso país, informações demográficas, como, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a expectativa de vida ao nascer, informações bem cruciais. Alguns dados importantes também de saber e dar uma analisada são relacionados ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que compara a qualidade de vida usando 3 fatores, saúde, educação e economia, e além disso o Índice de Gini, que é uma forma de cálculo feita para poder comparar a desigualdade social entre os povos e nações. Outro tema importante também de se analisar é o assunto geopolítica, que é realmente os assuntos mais atuais relacionados principalmente a conflitos regionais, conflitos internacionais e assim por diante. Viemos acompanhando vários eventos acontecidos nos últimos anos, como a retirada das tropas dos Estados Unidos do Oriente Médio, mas além desses assuntos, outros assuntos relacionados com conflitos, como por exemplo guerra na Síria, também são comuns de acontecer e também de cair. Outros assuntos também comuns, não tão menos importantes, mas também que podem cair, vem caindo com menor frequência também, são os assuntos de industrialização, fontes de energia e cartografia. É bom aproveitar essas últimas semanas antes das provas, né, para dar uma analisada, conferir esses conteúdos, principalmente os que vêm caindo com maior frequência. Tomar muito cuidado, né, com as questões mais básicas. Normalmente os conteúdos do primeiro ano são assuntos mais básicos, que provavelmente são aquelas questões de nível mais fácil, para poder garantir aquela nota boa pelo menos. E aproveitar então esse último momento para fazer essa recapitulada nos conteúdos. Eu gostaria de desejar um bom estudo a todos nessa reta final aí.
uma boa prova, uma boa avaliação e até mais!